Palavra de Deus no capítulo de número 10 do Evangelho de Lucas, versículo 25 a 37, traz por título a parábola do bom samaritano. E o versículo 25, que é o versículo de abertura, está escrito: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como tu lês? E respondendo, aquele doutor da lei disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus: Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Mas quem é o meu próximo? E Jesus lhe conta uma parábola. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, retiraram-se, deixando aquele homem meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo aquela cena, passou de largo. Mas um samaritano que ia chegando até aquele lugar, passando de viagem, se aproximou daquele homem ferido e, vendo ele naquele estado, se moveu de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou para uma estalagem e cuidou dele. Partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. E disse Jesus: Vai você também e faz a mesma maneira. Entendeu? Então, o que aprendemos aqui? Que 2 religiosos, um era um sacerdote, que deveria ser exemplo e também ensinar aos domésticos da fé a mesma postura, a mesma conduta. O outro era um levita, era um auxiliar do templo, que estava ali num curso avançado, de formação para, quem sabe, futuramente exercer a função de sacerdote, mas que deveria também agir e ensinar em cima de uma necessidade. Mas você vê que ambos simplesmente fizeram o que chamamos de vista grossa e deixou aquele homem ali naquela situação deplorável. Jesus, quando ele fala com esse certo doutor da lei, Jesus diz para ele: Olha, eu vou te contar uma situação, você vai fazer uma análise e depois você age dentro daquilo que você extraiu como informação, como escolaridade, para que na prática funcione e não apenas teoricamente. E ele narra essa situação. Então você vê que esse samaritano, ou este bom samaritano, como é o título dessa reflexão, ele simboliza o Senhor Jesus Cristo. O homem que caiu na mão dos salteadores significa o pecador sem instrução, sem informação, que cai na mão dos salteadores, que representa tudo que é nocivo
tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Pessoas maldosas, pessoas propensas a praticar o mal para o seu próximo, em todos os seus formatos, as aflições que os espíritos das trevas colocam as pessoas, a própria ação de Satanás, que é o chefe de todos eles. Então tudo isso é uma simbologia clara da força e o poder do mal. E o pecador, na mão desses seres que despendem a maldade em suas atitudes, em suas palavras, ele está ferido, está machucado, está ali meio morto, conforme a narração nos diz. Mas o que esse bom samaritano faz? Ele pega aquele homem, a princípio, faz ali um atendimento de emergencial, os primeiros socorros. Posteriormente, o coloca sobre a sua cavalgadura, ou seja, coloca o pecador nos seus ombros e o leva até a estalagem, que tipifica que não só a igreja onde congregamos, mas também o nosso lar. Sim, nossas atitudes com relação àqueles que estão marginalizados. Aquele hospedeiro, ele tipifica exatamente o pastor da igreja? Não, ele tipifica o próprio Espírito Santo, o qual aquela agremiação ou aquele religioso revestido pela ação do Espírito Santo, ele é propenso a praticar somente o que é bom, dentro das suas possibilidades. E note que o bom samaritano, ele se dirige ao hospedeiro, ele coloca aquele homem todo ferido ali naquela hospedaria. Ele diz: olha, tenho que empreender uma viagem, mas vou deixar aqui o valor para 2 dias de cuidado. E você cuida dele. Quando eu voltar, aquilo que estiver devendo para você, que precisar complementar os teus gastos, eu vou te restituir. Ou seja, o próprio Senhor dizendo: faça o bem, independente de quem seja a pessoa. É um necessitado, estenda a tua mão. Seja praticante, não apenas um observante, observador daquilo que precisa ser feito. Não. Na íntegra, na prática, faça o bem ao seu próximo. Porque esta é a nossa posição como cristãos, como homens e mulheres que servem a Deus. Então, você vê que o fato de usarmos de misericórdia para com uma pessoa que está dentro de uma situação crítica também nos beneficia, porque o bem que nós semeamos, o bem que nós fazemos para alguém, ele volta dobrado, triplicado, quadruplicado para as nossas vidas. E não atinge somente a nós, atinge também aos que estão sob a nossa proteção, sob a nossa guarida, aqueles que estão amparados por nós. Então, querido, nesta manhã somos chamados exatamente para não sermos apenas leitores, apenas ouvintes da palavra de Deus, mas, volto a dizer, dentro das nossas possibilidades, façamos o bem sem olhar a quem, porque aquele que contempla todas as nossas atitudes, tanto pensamentos como que passa em nosso coração, como que essas mãos fazem, como o que os pés nos levam até lugares onde há necessidades e ali exercemos a misericórdia, o amor de Deus, está sendo observado e computado na conta de cada um de nós. E um dia nós teremos o nosso saldo e teremos a nossa justa recompensa. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te conceda um dia abençoado, uma tarde abençoada, uma noite abençoada, e seja extensivo todo esse desejo do meu coração, não somente a você, mas a toda a sua família também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém.